Fala galera, aqui é o professor Danilo. Então nós vamos a partir de hoje começar a divulgar os nossos conteúdos online, aqui no canal do Facebook, aqui no canal do YouTube. Eu vou colocar algumas coisas também no Instagram, tá? Mas a ideia é que a gente consiga, a partir de agora, tentar manter o cronograma do curso presencial, do curso Azimuth, o curso anual de Química e Física, tá? Que é um curso que a priori está programado para 35 semanas. E aí a gente vai continuar então com o conteúdo da onde nós paramos, né? Presencialmente na aula de Química, esse é o primeiro vídeo da aula de Química. A gente terminou a partir de modelos atômicos, fazendo uma retrospectiva de alguns modelos, de alguns pontos principais, para poder criar a nossa estrutura mental do que é o átomo, né? Aquela ideia do núcleo, da eletrosfera, dos elétrons em órbitas energéticas, tá? Essas órbitas são descritas por alguns números, que a gente chama de números quânticos, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai começar, então, o estudo da tabela periódica. E aí, muitos alunos perguntam para mim assim, Danilo, mas por que os alunos precisam estudar a tabela? Você precisa decorar a tabela? Para que serve o estudo? A gente vai perceber, na verdade, que o estudo da tabela periódica ele vai além das informações que estão escritas ali. Tem muita informação a respeito da estrutura atômica, da estrutura dos átomos, que você precisa entender para poder tirar a informação da tabela, tá? Então a gente vai dividir o assunto, na verdade, em duas partes. A primeira parte, ela vai tentar relacionar, ela vai fazer uma relação entre aquilo que eu entendo como estrutura atômica. Aí você fala, mas o que é estrutura atômica, Danilo? É número de camadas eletrônicas, quais são as distribuições de níveis e subníveis, né? Se o átomo tem orbitais do tipo S, orbitais do tipo P. A gente diferenciou muito isso em aula presencial, né? A forma da órbita do elétron não é necessariamente uma forma circular. Então eu tenho muitas vezes orbitais do tipo bilobular, que são orbitais do tipo P. Então essas informações, a princípio, quem te dá? O diagrama de Pauling. Ele te dá a partir da configuração eletrônica. O que a gente vai fazer é pegar esse diagrama e descobrir que, na verdade, a tabela periódica foi organizada a partir do diagrama. Então, se eu quero saber subnível de maior energia, se eu quero saber camada de valência, se eu quero saber elétrons de valência, que é um assunto super importante para a próxima parte do curso, eu vou precisar entender a distribuição energética do elétron. A tabela me dá isso. Pela posição do átomo, se ele está mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo, eu consigo estabelecer os dados estruturais. Essa é a primeira parte da aula. Já na segunda parte, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com as propriedades periódicas. Então, a ideia é, o átomo vai interagir com o outro para fazer uma ligação. Essa ligação pode ser iônica, covalente ou metálica. Dependendo do comportamento do átomo, eu posso prever o tipo de ligação que ele vai fazer, né? E aí a gente resume o comportamento atômico em 3 grandes grupos na tabela, né? Os doadores de elétrons, os receptores de elétrons e os elementos inertes do ponto de vista químico, que são os gases nobres. A gente vai perceber que esse comportamento ele vai ser mais ou menos acentuado dependendo da estrutura do átomo. Só que eu consigo prever esse comportamento, se o cara gosta de perder, se o cara gosta de ganhar elétron, a partir do posicionamento na tabela. Então eu consigo tirar propriedades químicas do átomo, caráter metálico, eletronegatividade, afinidade eletrônica. Eu consigo tirar esses comportamentos só observando o posicionamento do elemento. Então a tabela vai muito além de decorar a família, de ficar criando aquelas frasezinhas, né? Fui ontem, foi Clóvis Bornai que incendiou a... A tabela é muito mais do que isso. A tabela tem muito mais do que números. Ela tem ali o comportamento do átomo na natureza. Então, bora para a aula, que eu já falei demais. Depois eu volto, fazer um encerramento, para a gente poder estabelecer as principais informações que você vai colocar no seu mapa conceitual, tá bom? Beleza? Vamos para a aula, galera! Vamos fazer uma primeira abordagem da tabela periódica, rapidamente, para a gente poder entender qual é a dinâmica da organização dos elementos. Então, assim, se você olhar na tabela periódica, e aí eu preciso que você acompanhe com a tabela periódica que eu te forneci, junto com o material, tá? Exatamente igual a minha, tá? Essa tabela da IUPAC, ela organiza os elementos em períodos, que são as linhas horizontais, que são em número de 7, tá? Em algumas tabelas, o hidrogênio ele vem aparecer no meio da tabela. Assim, tipo, ele não tem necessariamente uma família nessa tabela da IUPAC, depois eu vou comentar com vocês o motivo,
ele é colocado na família, no grupo 1, que é o grupo dos metais alcalinos, tá? Mas no geral, vocês podem de repente encontrar algumas outras tabelas onde o hidrogênio ele vem solto. Tem até aquela brincadeira que a gente costuma dizer que o hidrogênio não tem família, tá? Então são 7 as linhas horizontais, essas linhas eu vou chamar de períodos. E aí depois eu tenho as linhas verticais. Se você olhar na vertical, eu tenho exatamente de 1 a 18. Isso é o que aí o PAC recomenda que a gente chame de grupo, ou o que a gente costuma chamar de família. Vale lembrar que o termo família associado a A e B, que é o que vocês devem lembrar, né? Ele divide os elementos em 2 grandes grupos. Então, se você olhar aqui, ó, nessa região da tabela, os grupos 1 e 2, e os grupos 1 e 2, aqui, 1 e 2, e de 13 a 18, você tem os elementos de família A, que a gente chama de representativos. Dos grupos 3 ao grupo 12, você tem os elementos de transição, juntamente com os elementos das 2 linhas aqui, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, tá? Então, no geral, e o PAC, 7 períodos e 18 grupos, ou o que a gente vai chamar de famílias, beleza? E o que a gente vai fazer agora é dar uma destrinchada nesses termos. O que é período, o que é grupo, por que existe grupo A, grupo B, qual a diferença de elemento representativo, transição, o que eu chamo de elemento terra rara, o que eu chamo de elemento de transição interna e externa. Todas essas coisas a gente vai destrinchar a partir de agora, tá bom? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando dos períodos da tabela periódica. Então lembrando que eu preciso que você esteja com a sua tabela em mãos, tá? Justamente para que a gente possa, a hora que eu der as coordenadas para você, você conseguir achar o seu elemento aí, para a gente poder fazer as brincadeiras que nós vamos fazer agora, tá? Então, basicamente, assim, sendo bem objetivo, se você olhar na tabela periódica, o que chama atenção nela é que ela tem exatamente 7 períodos, certo? Lembrando que o primeiro grupo de elementos aqui, ó, dessa linha, os lantanídeos, e a segunda linha dos elementos aqui, os actinídeos, eles pertencem ao 6º e 7º períodos, tá? Eles estão exatamente inseridos aqui nesse meio da tabela. Depois eu vou mostrar para vocês uma tabela onde esses elementos estão inseridos exatamente aqui, ó, exatamente nessa linha aqui, ó, tá? Beleza. Então é o seguinte, eu tenho aqui de 1 a 7 períodos. O que esses períodos representam? Coincidentemente, no diagrama de Linus-Pauling, pelas coordenadas dos elétrons, a gente observa que os elétrons podem exatamente ocupar entre 1 e 7 camadas. Então, esse número de períodos, ele representa exatamente o número de camadas eletrônicas, ou o que os números quânticos chamam de níveis de energia, tá? Por exemplo, vamos pegar um elemento qualquer aqui da tabela, tá? Eu vou pedir para você acompanhar junto aí comigo. Procura o elemento aí do 4º período, grupo 1. 4º período, grupo 1. É o potássio. Potássio, ele tem número atômico 19, certo? Número atômico 19. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Presta atenção que até aqui eu já tenho 18 elétrons, tá? Eu estou seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Eu tenho 18 elétrons. Eu vou colocar o 19º elétron, 4s1. Eu chamo a atenção de você pelo seguinte, o átomo de potássio, se a gente pudesse imaginar ele, eu imaginaria um átomo com 4 camadas eletrônicas, ok? 1, 2, 3, 4, certo? O elétron de valência desse elemento, ele está na 4ª camada. Então ele tem 4 camadas eletrônicas, ok? Se ele tem 4 camadas eletrônicas, dá uma olhada na tabela periódica que coincidentemente ele está no 4º período, certo? Então o que a gente vai percebendo? À medida que os períodos vão aumentando na tabela, 1º, 2º, 3º, 4º período, 5º período, 6º período, eu estou aumentando o número de camadas. Presta atenção, porque quanto maior o número de camadas, maior será o raio atômico. Presta atenção nisso, tá? O raio atômico é uma propriedade que a gente vai falar mais para frente. Ele basicamente mede o tamanho do átomo.
Então, se você tem átomos com muitas camadas, ou seja, quanto maior o período em que o átomo se localiza, maior é o número, maior seria o raio do átomo. Então, se liga nessa ideia de que o período está relacionado ao número de camadas eletrônicas. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho dos grupos ou das famílias, né? Como a gente queira, tá? Grupos ou famílias é o termo que a gente usa para se referir às colunas verticais, tá? Lembrando que a gente tem duas formas de enxergar os grupos ou famílias, tá? Pela IUPAC, que é o que a gente está trabalhando como nomenclatura oficial, né? Vamos dizer assim, a gente tem de 1 a 18 indiscriminadamente, tá? Não importando se o elemento é representativo ou de transição, a gente tem de 1 a 18. Eu aconselho vocês a se acostumarem com essa terminologia, tá? Porque cada vez mais os vestibulares estão exigindo esse tipo de nomenclatura, beleza? Agora, tem a nomenclatura mais tradicional que a gente usa aqui na língua portuguesa, que é separar as famílias em A e B, tá? As famílias A e B a gente tem assim, correspondência, né? Depois a gente vai colocar aqui o resuminho. Grupo 1, família 1A, grupo 2, família 2A. De 13 a 18, você tem de 3A a 8A, que é a família dos gases nobres, beleza? As famílias B, a gente tem do grupo 3 ao grupo 12, grupo 3 ao grupo 12, incluindo aqui os lantanídeos e actinídeos, tá? Então a gente vai fazer assim, vamos começar a montar um resuminho aqui, ó. Grupo, tá? Família. Até porque vocês devem lembrar que algumas dessas famílias aqui têm nomes especiais. Então, quais são as famílias que a gente precisa lembrar, precisa falar um pouquinho dos elementos delas, tá? Eu aconselho novamente que você esteja com sua tabela periódica aí. Então vamos lá. Pegar o grupo 1 da IUPAC, família 1A, tá? A gente tem aí os elementos mais importantes, o lítio, o sódio e o potássio, tá? Esses elementos são chamados de elementos metais alcalinos. Por que tem esse nome, Danilo? Porque são metais que, quando reagem com água, produzem bases. Quer ver um exemplo? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Lítio mais água vai dar LiOH mais meio de H2. Olha essa reação. O lítio reage com água formando hidróxido de lítio e meia molécula de hidrogênio, ou meio mol de hidrogênio, tá? Então, por conta desse tipo de propriedade, a gente chama de metais alcalinos. Você tem o grupo 2, família 2A, são os metais alcalino terrosos. Eles têm as mesmas propriedades dos metais alcalinos, tá? Só que a fonte de obtenção é outra. Então aí você tem o magnésio, tá? Que a gente usa no hidróxido de magnésio, leite de magnésia. O cálcio, sem cálcio não tem osso, sem osso não tem agente, beleza? Tem o bário, o estrôncio. Aí a gente pula para a família 3A, ou grupo 13, como a IUPAC chama, né? Grupo 13, ou família 3A, família do boro. O boro, aquele que não obedece o octeto, tá? Destaque para a família do boro, não para o boro, para o alumínio. Alumínio, bauxita, virando alumínio, tá? Isso aqui o Enem adora esse assunto. Vamos colocar bonitinho, balanceado, tá? Ó, fonte de alumínio, bauxita. Então o alumínio é o elemento mais importante. O alumínio você vai encontrar no terceiro período, grupo 13, tá? Você tem a família 14, o grupo 14, família 4A, dispensa comentários, família do carbono. Grupo 15, ou família 5A, a gente tem o grupo do nitrogênio, ou família do nitrogênio, tá? Grupo 16, ou família 6A, a gente tem os elementos chamados calcogênios. Calcogênios. Tá? A gente destaca aqui na família dos calcogênios, se você olhar no grupo 16, você vai encontrar o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio, o polônio e um outro elemento loucão aqui, o 116. Tá? Destaque para o oxigênio e para o enxofre.
Grupo 17, a gente usa muito na orgânica, família 7A. É o grupo dos halogênios. Halogênios. Tá? Os elementos formadores de sal. A gente destaca no grupo 17 o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Tá bom? São os elementos importantes. Grupo 18, ou o que a gente tradicionalmente chama de 8A, é o grupo dos gases nobres. Gases nobres. Tá? Lembrando que a palavra nobreza na química significa falta de reatividade, incapacidade de reagir. Tá? A gente tem o hélio, neônio, argônio, xenônio, o criptônio, o radônio, tá bom? São os importantes. O hélio é o mais importante deles, tá? É produto da fusão dos átomos de hidrogênio, beleza? E aí, para fechar essa discussãozinha rápida das famílias, ainda com esses nomes estranhos, né? Vamos lembrar dos grupos B. Os grupos B, que a gente tem elemento de transição, tá? Aí os elementos de transição a gente tem a seguinte situação. Nesse miolo da tabela, a gente tem alguns elementos bem importantes. O ferro, o cobre, o níquel, o ouro, prata, a platina, né? Esses elementos aqui se distinguem desses daqui, que daqui a pouco a gente vai explicar por quê. Os elementos daqui, os lantanídeos e os actinídeos, são chamados de transição interna. Enquanto que os elementos daqui, o ferro, o cobre, níquel, esses mais conhecidos, são chamados de transição externa. Beleza? Transição, em maneira geral, a gente chama de interna e externa, tá? E os daqui são chamados representativos. Os elementos de família A são os mais conhecidos, são os mais importantes, beleza? Agora a gente vai discutir também essa tabela numa outra perspectiva. Nós vamos dividir essa tabela em 4 blocos, galera. Agora vai ficar massa demais. Por quê? Agora a gente vai entender de forma muito mais clara a relação entre estrutura e o posicionamento. Então agora a gente tem uma nova abordagem, tá? Eu peguei a mesma tabela, mesmo esquema de tabela periódica, só que agora a gente vai dividir a tabela em 4 pedaços diferentes, tá? Então o que a gente vai perceber aqui, ó? Aqui você tem as famílias 1A e 2A, e aí, de novo, insisto, tem a tabela do lado, tá? Assiste essa aula com a tabela do lado toda hora, senão você não vai conseguir entender o que eu tô falando. Então se você pegar lá a família 1A e 2A, a família do lítio e a família do berílio, mais o hidrogênio, a gente vai chamar isso aqui de bloco S, tá? Então vamos começar a dar nome para as coisas. Bloco S. Grupos 1 e 2. Opa. Grupos 1 e 2. Ou família 1A e 2A, tá bom? Aí, vamos pular um pouquinho do grupo S para o bloco P. Ah, e detalhe importante, tá? O hélio, ele está localizado nessa região da tabela, mas ele está meio deslocadão, tá? Tecnicamente, ele teria que se pertencer ao bloco S. Ele teria que estar aqui nesse lado da tabela aqui. A gente já vai entender por quê, tá bom? Então, olha só. Os blocos 1 e 2 eu chamo de bloco S, beleza? Bloco P. O bloco P eu tenho da família do boro até a família dos gases nobres. Então eu tenho dos grupos 13 a 18. Beleza? Aí eu tenho o bloco D. O bloco D ele corresponde aos elementos de transição externa. Transição externa. E o bloco F corresponde ao bloco dos antanídeos e actinídeos, que é o que a gente vai chamar de bloco de terras raras. Tá? Esse bloco, o bloco dos lantanídeos e o bloco dos actinídeos, ele também é conhecido com o termo de bloco de terras raras. Por quê? Porque são elementos encontrados na forma de minérios e são muito raros, obviamente falando, né, em termos de você conseguir encontrar no nosso planeta. Tá? Então esses 4 blocos eles vão dizer pra gente algumas coisinhas que nós vamos descobrir agora a partir do próximo sequência de vídeos. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a destrinchar os blocos, tá?
Nós vamos começar pelo bloco S, tá? Então eu vou pedir para você dar uma olhada na sua tabela periódica e buscar para mim o elemento que está no bloco S, tá? Na família 1, ou grupo 1, melhor dizendo, família 1A, e terceiro período. Você vai encontrar o elemento, provavelmente você vai encontrar ele aqui, ó. Elemento 1, eu vou chamar de elemento 1, tá? O elemento 1 é o sódio, tá? O sódio, ele tem número atômico 11, ou seja, ele tem no núcleo dele 11 prótons e 11 elétrons. Então, a hora que eu aplicar o diagrama de Linus-Pauling para ele, você vai perceber uma situação muito curiosa, quer ver? Ó? Então, vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, certo? Presta atenção numa coisa aqui. Bom, primeiro vamos falar de uma coisa que a gente já falou lá anteriormente, alguns minutos atrás. Se você olhar para o elemento sódio, a distribuição eletrônica dele dá conta de que ele tem 3 camadas. Ó, camada 1, certo? Camada 2, camada 3. Ou aquilo que você aprendia no 9º ano, né? Camada K, L e M. Então, olha só, terceira camada, terceiro período. Ok? Terceira camada, terceiro período. Isso a gente já tinha conversado. Mas ó, o que eu chamo a atenção agora é para a gente pensar no subnível mais energético dele. Lembra que no diagrama de Linus-Pauling a gente organiza os elétrons de acordo com a energia crescente. Então, este elétronzinho aqui, ó, é o elétron que está localizado na região de maior energia. E essa região de maior energia é do tipo S, ok? Ah, então o fato dele ter um elétron energético do tipo S faz ele estar localizado no grupo dos elementos do bloco S, família 1A e 2A, tá certo? E outra coisa que é curioso de você perceber é o seguinte, percebe que a distribuição que termina em S, obviamente, ela vai ou terminar em S1 ou S2. E aí você percebe que o sódio, ele é o elemento que está na primeira coluna do bloco S, e a distribuição termina em S1. Ah, então, todos os elementos que estão nesta região, terminam a distribuição em S1. Então, se você pegar, por exemplo, o hidrogênio vai terminar em 1S1, a distribuição. Abaixo do hidrogênio você tem o lítio vai terminar em 2S1, o sódio vai terminar em 3S1, e assim por diante. O potássio em 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Então a gente vai percebendo que o posicionamento da tabela periódica, ele vai te dar conta até onde a distribuição eletrônica vai alcançar. Tá? Quer ver uma coisa muito curiosa? Vamos pegar o elemento que está no quarto período, tá? Procura no quarto período, grupo 2 ou família 2A. Nós estamos falando do elemento número 2 aqui, ó. Este elemento aqui, ó. Esse é o elemento número 2, tá? Esse elemento na tabela de vocês deve ser o cálcio. Vamos fazer a distribuição eletrônica do cálcio, que você vai ter uma surpresinha aqui. Cálcio tem número atômico 20, então ele tem 20 prótons, 20 elétrons no núcleo. Vamos aplicar o diagrama de Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Tá aqui. Travou a distribuição aqui em 4s2, certo? Percebe uma coisa, ó. Em termos de níveis de energia, camada K, camada L, camada M, camada N, ok? Quarto período, 4 níveis de energia, ok? Só que agora chama a atenção de você pelo seguinte, qual é o subnível mais energético dele? Quais são os elétrons de maior energia de acordo com o diagrama de Pauling? São os 2 elétrons do subnível 4s. Então percebe que nesta região eu tenho elétrons no subnível S. Olha, S2. Né? Se o sódio era S1, o potássio era S2. Então percebe que a gente tem duas colunas que eu chamei de bloco S. A primeira que vai terminar a distribuição em eletrônica em S1 e a segunda que vai terminar em S2. Esse S ficou muito feio, tá? Deu para entender qual é o lance? Então você já imagina o que vai acontecer nos blocos P, D e F, tá? Eu vou pegar agora 2 exemplos do bloco P
para que vocês tenham noção de como é que isso funciona também do outro lado da tabela. E depois a gente vai fazer para o bloco D também, tá? Eu só não vou fazer para o bloco F, já estou avisando que eu não vou fazer para o bloco F porque eu não tenho a vida inteira aqui, beleza? Agora a gente vai pegar alguns elementos da outra parte da tabela, do bloco P, tá? Que junto com o bloco S, daqui a pouquinho nós vamos chamar de elementos representativos, né? Se vocês lembrarem da sequência anterior, tanto os elementos do bloco S como os elementos do bloco P a gente chamava de família A, tá? Que são os elementos representativos. Bom, vamos lá. Eu vou pegar aleatoriamente, não tão aleatoriamente assim, um elemento do bloco P, tá? Que é o elemento número 3 aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? O elemento número 3, se você olhar na tua tabela aí, o elemento número 3 é o boro. Boro. O número atômico 5. Beleza? Vamos fazer a distribuição eletrônica do boro com o número atômico 5, 1s2, 2s2, 2p1. Olha só o que aconteceu agora. Subnível mais energético. Subnível mais energético. Tipo P. Beleza? O que a gente vai perceber é que todos os elementos que estão nesta região, à exceção do hélio, lembrar, à exceção do hélio, todos os elementos dessa região aqui, alguns deles bem famosos, carbono, oxigênio, enxofre, todos eles são elementos do bloco P, porque tem elétrons no subnível mais energético do tipo P, ou seja, na prática, se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer elemento desses daqui, ela vai terminar em P. E perceba que não é coincidência o fato de que aqui eu tenho 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, dado que uma distribuição termina em P, ela pode terminar em P1, como é o caso do boro. Então aqui a gente tem os caras que terminam em P1, tá? E aí eu tenho de P2, P3, P4, P5 e P6. Tá? Vamos pegar um elemento qualquer aqui também para a gente fazer uma comparação, quer ver? Pega aí, procura para mim na tabela periódica o elemento do terceiro período, tá? Grupo 15, ou família 5A. Ele está aqui, ó. Grupo 15 ou família 5A, elemento 4. Tá? Esse elemento 4 na tua tabela deve estar constando como fósforo. Tá? O que eu sei do fósforo? Olha só, ele está no terceiro período, então a distribuição eletrônica dele vai ter 3 camadas energéticas. 3 camadas energéticas porque está no terceiro período. Como ele está no bloco P, a distribuição dele pode terminar de P1 até P6, certo? Como ele está nessa coluna aqui, ó, a distribuição eletrônica dele vai terminar em P3. P3, tá? Vamos fazer a distribuição para conferir? Esse é o nosso elemento 4, é o elemento fósforo, número atômico 15. Ok? Beleza? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Olha só o que aconteceu. Subnível mais energético do tipo P, terminado em P3, P1 e P3. Então, quer dizer, se da mesma forma você sabia que os elementos daqui tinham distribuições terminadas em S1 e S2, os elementos dessa região têm distribuições eletrônicas terminadas em P1 e P3, ou seja, você está fechando toda a relação entre estrutura e posicionamento da tabela periódica, tá bom? Eu vou pegar um elemento agora do bloco D, eu vou pegar o ferro, procura o ferro aí na tua tabela, para a gente poder construir a configuração eletrônica dele. Prontinho, peguei o ferro, tá? Procura aí na sua tabela, procura aqui, ó, eu tenho aqui o elemento ferro, tá? Ele está no bloco D, tá? Perceba que no bloco D nós temos, não coincidentemente, 10 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Você já imagina por que nós temos 10 colunas, né? Se de um lado os elementos do bloco S e os elementos do bloco P têm distribuições energéticas respectivamente SP, né, um subnível energético, aqui a gente imagina que quando o elemento termina a distribuição eletrônica em D, ou ele vai terminar em D1 até D10. Então eu peguei aleatoriamente aqui um elemento, que é o ferro, tá? Esse aqui é o ferro, que está no bloco D da tabela periódica. Então olha só,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Tá? Percebam uma situação aqui, ó. Vamos lá. Vamos olhar para o número de camadas do ferro. Ele tem elétrons distribuídos até o quarto nível energético, ou seja, ele tem 4 camadas eletrônicas. Se você olhar na sua tabela periódica, o ferro está no quarto período, tá? Quarta linha horizontal. No entanto, perceba que a distribuição eletrônica dele tem elétron mais energético na terceira camada. Quer dizer, a terceira camada ela não é mais externa, mas ela tem elétrons mais energéticos. E ela é do tipo D. D. E ela terminou em D6, tá? Então, se você fizer a conta, ó, elétrons daqui, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Percebe que o ferro tem a distribuição terminada em 3. Percebe que a distribuição terminou em 3, mas ele está no quarto período. Por quê? Porque embora a distribuição tenha terminado em 3D, ele ainda tem elétrons na quarta camada. Então, todos os elementos que estão nessa região, eles vão terminar em 3D, tá? De 3D1, se você procurar na sua tabela aí, você tem o escândio, 3D1, até 3D10, se você procurar na sua tabela, é o zinco. No entanto, eles vão de 3D a 3D10, né? 3D1 a 3D10, mas eles têm elétrons na quarta camada por conta do diagrama de Pauli. Ou seja, você já imagina que então os elementos do bloco F terão distribuições eletrônicas variadas de F1 até F14. Perceba que elementos que têm distribuição em F só podem ter distribuições em quarto e quinto níveis. Então você tem duas fileiras de elementos que são os distribuídos em subnível F, tá? Para o vestibular, o que você precisa saber muito de core salteado? Ele é subnível S, tá? Os daqui, subnível S1 e S2, e subnível P1 e P6, beleza? Agora eu vou fazer um resumo disso aqui, já relacionando com os elementos representativos, elementos de transição e falando também da camada de valência, tá? Porque muita gente aprende que os elementos de família A têm lá uma relação entre a numeração da família e o número de elétrons de valência. Então a gente vai trabalhar também essa situação para que vocês não esqueçam, porque isso é importante para a parte de ligação química, beleza, pessoal? Vou trocar aqui o papelzinho rapidão e tamo junto. Agora, então, para finalizar, nós vamos fazer um resuminho de tudo aquilo que a gente já construiu da tabela periódica, tá? E fechar com as relações entre a camada de valência e a configuração eletrônica dos elementos das famílias A, tá? Que eu já coloquei aqui, ó, já no moldezinho do papel. Então, família 1A, 2A, elementos de transição, 3A a 8A e terras raras, que é o bloco F, tá? Então, o que a gente já viu até agora, basicamente? Você tem aqui as linhas, caneta falhando, caneta falhando, caneta falhando. As linhas verticais, que eu vou chamar de períodos. Períodos. Tá? Que corresponde basicamente ao número de camadas. A gente dividiu a tabela em 4 blocos, sendo aqui o bloco S, aqui o bloco P, ficou meio tortinho, né? Vocês perceberam, né? Aqui o bloco D, transição, e aqui o bloco F, também transição ou terras raras, tá certo? Essa diferenciação, ela vai separar os elementos em elementos do grupo A, representativos, certo? Que são os elementos dos blocos S e P, e B, transição, que são os elementos D e F. Nós fizemos nos outros videozinhos, nas outras sequências da aula, nós fizemos distribuições eletrônicas de elementos que terminavam em S, em P e D. Só não fizemos no F, beleza? E aí, para finalizar a história toda, antes da gente entrar nos exercícios, vamos fazer um resuminho que relaciona grupo, família e camada de valência. Só lembrando que isso é só para os elementos 1A, 2A, 3A, 4A,
5A, 6A, 7 e 8A. Ou seja, só para os elementos representativos. Tá certo? Na convenção da IUPAC, grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza? E aí a camada de valência genérica, tá certo? Os blocos 1, os grupos 1 e 2, que correspondem à família 1A e 2A, que estão localizados nessa região da tabela, têm as suas camadas de valência terminadas em NS1, NS2. Certo? Então é daqui que vem a ideia de que os elementos da família 1A possuem um elétron na camada de valência. Os elementos da família 2A, 2 elétrons na camada de valência. Para os elementos da família 3A, a partir do grupo 13 até o 18, a gente já cai nos elementos do bloco P, cuja distribuição eletrônica vai terminar em P. Então aqui você tem NS2, NP1, NS2, NP2, NS2, P3, que é a família do nitrogênio, né? Aqui NS2, NP4, família do oxigênio, NS2, NP5, flúor, cloro, bromo e iodo, e aqui os gases nobres, tá? P6. E aí fechando então o número de elétrons da camada de valência. Então você tem 1 elétron para 1A, 2 elétrons para 2A, 3 elétrons para 3A, 4A, 5 para 5A, nitrogênio, 6 elétrons, aí você tem para 6A, 7 para os halogênios, 7A, e 8 para os gases nobres, com exceção do nosso amigo hélio, né? Pensaram que eu esqueci dele. O hélio, ele tem uma configuração eletrônica bem especial. Ele é um S2. Ou seja, do ponto de vista técnico, o hélio poderia estar perfeitamente localizado aqui, ó. Por que ele não está ali, Danilo? Porque embora o hélio tenha uma estrutura tipicamente associada a metal alcalino terroso, família 2A, né? Terminação em S2, ó. O que a gente observa? O hélio não tem nenhuma característica de metal de alcalino terroso. Ele é um gás nobre, ele é inerte, né? Ele não tem aquela reatividade característica dos metais, então ele acaba ficando de maneira forçada colocado nos gases nobres. Tá? Embora a estrutura dele sugira que ele tenha uma estrutura de metal alcalino terroso. Porém, por uma série de circunstâncias, nem metal ele é. Tá certo? Beleza? Então com isso a gente encerra toda a parte de estrutura, posição, né? A parte 1 da nossa aula. A gente vai entrar na parte de exercícios depois, vamos fazer uma outra sequência com os exercícios agora dessa primeira parte, tá? Na lista de exercícios de vocês, nós vamos fazer os primeiros 4 exercícios de sala com esse conteúdo, tá? Então a próxima sequência vem a resolução desses 4 vídeos, beleza? Segunda parte do assunto, próxima aula, a gente discute tabela periódica com as propriedades. Agora, tabela periódica e propriedades. Agora, nós não vamos mais falar de tabela periódica com a estrutura. Nós vamos tentar discutir qual a relação entre a posição do elemento e as propriedades dele. Beleza? Pessoal, então a gente vai encerrando essa primeira etapa do nosso estudo da tabela periódica. Tá? Eu vim aqui para me despedir de vocês, dizer que a gente vai continuar o assunto na próxima semana, trabalhando as propriedades periódicas. Tá? Aí sim, raio atômico, eletronegatividade, afinidade eletrônica. E só para me despedir de vocês, deixando bem claro aqui os tópicos para você começar a fazer o seu mapa conceitual. Lembra que essa semana é uma semana de estudo. Tá? Assiste a aula, dá uma lida nos exercícios e constrói seu mapa conceitual. Tópicos importantes. Primeiro, critério de organização. Como é que os elementos estão organizados na tabela? Ordem crescente de número atômico. Segundo conceito importante, período. Período está relacionado com o número de camadas. Terceira coisa importante, os 4 grandes blocos, S, P, D, F, que tem relação com a distribuição até o subnível de maior energia. Esses subníveis dividem os elementos em representativos e transição. Representativos, letrinha A, transição, letrinha B. E para os elementos de representativos, letrinha A gente tem a relação entre número de família
e camada de valência. Ufa, bastante coisa, né? Semana que vem tem mais. Se você gostou, dá um like aqui no canal, se inscreva, convide um amigo, porque em tempos de crise a gente precisa continuar estudando, certo? Beijo, galera!